Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas. Nós já iniciamos na aula anterior, então nós vamos dar continuidade hoje. Nessa aula nós vamos ver mais a parte teórica e na próxima aula nós iremos fazer mais alguns exercícios, ok? Então tá, as relações trigonométricas, até coloquei aqui uma foto do Hiparco, que ele é considerado o pai da trigonometria. Ele recebeu esse título porque ele escreveu, um tratado com 12 livros, e nesses livros ele se ateve à construção da primeira tabela trigonométrica. Então, na verdade, o que nós vamos ver agora é algo que ele estudou há mais ou menos mais de 2000 anos atrás. Então, vamos lá. Nós temos que relembrar algumas coisas para que a gente possa caminhar, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês o círculo trigonométrico, uma coisa que vocês precisam saber, onde se localizam os quadrantes. Também nesse ciclo trigonométrico, você saber onde está o 0 grau, 90 graus, 180, 270 e 360, e a referência deles também em radianos. Outra coisa que nós vimos na aula anterior foi o valor dos ângulos seno, cosseno e tangente de 0, 90, 180 e 270, 360. Essa tabelinha é muito importante você também estar com ela afiadinha. E outro assunto que nós falamos foi os ângulos notáveis, que vocês já aprenderam lá no 9º ano, tá ok? Então, essas aqui são algumas informações bem básicas que é importante você saber, tá ok? Então, vamos lá. Nós vimos também na aula passada os sinais das razões trigonométricas. O sinal do seno, do cosseno e da tangente. Então, nós vimos na aula passada quando que o seno é positivo, quando ele é negativo, cosseno a mesma coisa, tangente também. Até fizemos aquele bonequinho, lembra? O seno, o círculo do seno, o bonequinho está sem sono, né? Então, o bonequinho está acordado ali. Só um macetinho aí para que você possa gravar os sinais do seno. O sinal do cosseno, o bonequinho está com sono, então ele está deitadinho ali, esses são os sinais do cosseno. E a tangente é só você fazer a regra de sinal em cada quadrante. Nós vimos também na aula anterior as duas relações trigonométricas. A principal, que é chamada relação fundamental, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. E nós também fizemos a dedução, verificamos o valor da tangente, que é seno sobre cosseno. Então, até aqui foi o que nós vimos nas aulas anteriores, ok? Que você precisa saber. O que nós vamos ver a partir de agora? Nós vamos ver mais algumas relações trigonométricas que partiram dessas aqui que nós vimos, tá certo? Então, vamos dar uma olhadinha nelas. Então, pessoal, agora a gente vai ver aqui o inverso das razões, seno, cosseno e tangente, tá certo? Então, a primeira razão inversa trigonométrica é a cossecante. A cossecante, ela recebe como símbolo cossec, ela representa o inverso da razão seno, e nós representamos isso da seguinte forma: cossecante de um ângulo de x é igual a 1 sobre seno de x. A próxima razão inversa é a secante. A secante, ela tem como símbolo sec e ela representa o inverso da razão cosseno. Então, nós escrevemos da seguinte maneira: secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. A próxima razão é a cotangente. A cotangente nós representamos com o símbolo COTG. Ela representa o inverso da tangente e nós escrevemos ela da seguinte maneira: cotangente é igual a 1 sobre tangente de x, tá certo? Como nós sabemos que a tangente é seno sobre cosseno, nós podemos também representar a razão cotangente escrevendo cosseno sobre seno, é o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Nós vamos usar muitas vezes essa relação aqui, tá certo? Uma outra coisa muito importante com relação ao inverso das razões seno, cosseno e tangente é sobre os sinais. Então, nós temos aqui os sinais do seno,
do cosseno e da tangente, certo? Os sinais, eles permanecem o mesmo para as razões que são inversas. Então, por exemplo, o seno e a cossecante, elas possuem os mesmos sinais nos quadrantes. O cosseno e a secante possuem também os mesmos sinais nos quadrantes e a tangente e a cotangente também apresentam os mesmos sinais, tá certo? Uma coisa muito importante aqui para vocês verem, que eu quero só ressaltar aqui com vocês, é a questão da cossecante. Então, vamos colocar aqui a cossecante aqui, ó. Eu quero que você perceba que a cossecante, o inverso é com o seno, tá certo? E a secante, tá? Eu tenho aqui a secante, o inverso é o cosseno. Então, cuidado, porque muitos alunos acabam trocando isso aqui. Então, olha só, a cossecante é o inverso da razão do seno. Tá certo, pessoal? Do seno, tá? E a secante, ele é o inverso do cosseno. Então, cuidado com isso aí, tá certo? Tudo bem até aqui? Então, vamos para a próxima. Eu coloquei aqui para vocês, então, o resuminho das relações que nós vimos. Então, tem a relação fundamental, a relação da tangente, que é seno sobre cosseno. A cotangente é o inverso da razão da tangente, então é 1 sobre tangente, ou você pode escrever cosseno de x sobre seno de x. Cossecante de x é o inverso do seno e a secante de x é o inverso do cosseno. Coloquei também aqui ao lado também os sinais que você tem que saber. Então, esse é o nosso resuminho até aqui. Só que dentro disso, pessoal, o que acontece? Utilizando essas relações trigonométricas, surgiram mais duas relações. Elas são chamadas de relações trigonométricas derivadas. Até quero que vocês peguem lá o exercício número 1, que está lá na página 22, tá? Porque lá na página 22 ele pede justamente para você demonstrar, né, da onde que surgiu essas duas relações trigonométricas abaixo, tá certo? Então, eu vou mostrar para vocês aqui como é que a gente fez isso, tá ok? Todo mundo pegou lá a apostila na página 22, exercício número 1? Então, vamos lá. O número 1, ele quer que você mostre da onde que apareceu secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. Para a gente chegar nessa relação derivada, tá? Nós temos que partir da relação fundamental da trigonometria, tá? Da relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Nós iremos usar muitas vezes essa relação, tá certo? Como é que nós vamos fazer aqui? Nós aprendemos lá no 7º ano, no Fundamental 2, que quando nós temos uma equação e nós mexemos nos dois membros ao mesmo tempo, o sinal dessa equação ela não é alterado. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos dividir toda essa equação por cosseno ao quadrado de x. Então, vamos fazer a divisão. Então, seno ao quadrado de x, dividir por cosseno ao quadrado de x. A mesma coisa eu faço no segundo termo, e o 1 também eu tenho que dividir por cosseno ao quadrado de x. Então, eu dividi toda a equação por cosseno ao quadrado de x. Quando nós fazemos isso, o resultado da equação ele não é alterado. Vamos ver o que acontece aqui. Nós sabemos que seno sobre cosseno de x é a tangente. Cosseno de x sobre cosseno de x, simplificando, dá 1. E 1 sobre cosseno de x, nós aprendemos que é o inverso, que 1 sobre cosseno de x é a secante de x. Então, nós temos aqui a primeira relação derivada, só arrumando, mudando os elementos, né, de membro. Então, nós vamos ficar lá com secante ao quadrado de x é igual a 1 mais tangente ao quadrado de x.
Então, tá aí a primeira demonstração dessa primeira relação trigonométrica que nós chamamos de derivada, porque ela surgiu das outras, tá certo? Vamos ver ali o segundo exemplo que tem na nossa apostila. Ele quer que você prove ali o cosseno ao quadrado de x tem que ser igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós também vamos utilizar a relação fundamental da trigonometria e nós vamos dividir toda ela agora por seno ao quadrado de x. Então, nós vamos fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício anterior. Então, vamos dividir cada um deles por seno ao quadrado de x. Então, ficou seno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x. Aí ficou cosseno ao quadrado de x dividido por seno ao quadrado de x e 1 sobre seno ao quadrado de x. Agora, nós vamos fazer as substituições e as simplificações. Então, vamos lá. Seno de x sobre seno de x, simplificando, dá 1. Cosseno sobre seno, nós vimos que é a cotangente. Então, tá lá, substituído. E o inverso da razão seno, o que é, pessoal? Vocês lembram? É a cossecante ao quadrado de x, isso mesmo. Então, veja, colocando só, isolando, né, mudando os termos aí de ordem de membro, nós ficamos assim, que cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, nós temos aqui agora, pessoal, mais duas relações trigonométricas. Então, nós fechamos agora todas elas. Então, tem a relação fundamental, tangente, cotangente, cossecante, secante, a relação derivada da secante e a relação derivada da cossecante. E também o que nós não podemos esquecer, que são os sinais das relações trigonométricas. Tudo bem até aqui? Oi, pessoal, então vamos lá. Vamos resolver o exercício número 2 da página 23. Eu acho importante a gente resolver para poder praticar o que a gente viu até agora sobre relações trigonométricas. Nesse exercício número 2 da página 23, ele fala que θ é um ângulo, é um arco, né, do segundo quadrante, e foi dado que o seno de θ vale 3/5. Antes de começar o exercício, é importante a gente marcar num cantinho os sinais das relações, tá? Sem tirar sarro das minhas bolinhas aí, porque eu ainda não tenho muita prática nesse negócio aqui, tá? Mas nas próximas aulas vai melhorar. Então, vamos lá. Então, qual que é o sinal do seno, qual que é o sinal do cosseno e qual que é o sinal da tangente? Então, vamos lá. O seno, o bonequinho tá sem sono, lembram? O cosseno, o bonequinho tá com sono, e a tangente é a regra de sinal, mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais, e mais com menos dá menos. Não podendo esquecer que o seno possui o mesmo sinal da cossecante, o cosseno tem o mesmo sinal da secante, e a tangente tem o mesmo sinal da cotangente, tá ok? Então, vamos lá. Bom, foi dado seno de θ igual a 3/5. Então, ele quer que você calcule o cosseno, a secante, a cossecante, a tangente e a cotangente. Então, vamos lá. Vamos começar pelo cosseno de θ. Bom, a única relação que tem seno e cosseno é a relação fundamental. Então, vamos escrevê-la aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. O x é a mesma coisa que o θ aqui no caso, tá ok? Então, o seno de θ é 3/5, então você substitui 3/5 ao quadrado, dá 9 sobre 25, mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Isola o cosseno ao quadrado de x, passa para o outro lado 9 sobre 25, apareceu fração, você vai ter que fazer o MMC, que é 25, vai ficar 25 menos 9, então eu sei que cosseno ao quadrado de x é 16 sobre 25. Como eu quero só o cosseno de x, eu tiro a raiz dos dois lados, então eu vou ficar com 4/5. O único detalhe que você tem que ver agora é o seguinte, o sinal do cosseno no segundo quadrante, ele é negativo. Então, quer dizer aqui, ó, que
o sinal do cosseno de x é menos 4/5. Então, tá aí a primeira resposta, cosseno de x, 4/5. Tudo bem? Vamos agora calcular a secante de x. A secante de x, a fórmula é 1 sobre cosseno de x. Então, quer dizer que secante é o inverso do cosseno. Então, é só você inverter o cosseno. Então, vai ficar menos 5/4. Então, tá aí já a secante de x. Olha que fácil que é. E para achar agora a cossecante de x? Então, cossecante de x, a fórmula é 1 sobre seno de x. Então, cossecante é o inverso do seno, tá? Então, você vai olhar lá o seno, ele vale quanto? 3/5. Então, a cossecante de x vai ser 5/3. Tem o mesmo sinal do seno, então tá aí certinho. Então tá aí a cossecante, tá? Agora nós vamos ver o que? Nós vamos resolver aqui agora a tangente do ângulo. Então, tangente de x. A tangente é seno sobre cosseno de x. O que é o seno de x? O seno de x é 3/5. Então, é 3/5 divididos pelo cosseno, que vale menos 4/5. Então, dá uma olhadinha aqui. Como é que eu vou fazer isso aqui? Bom, divisão de fração. Como é que eu faço isso? Então, tangente de x vai ser, repete a primeira fração, muda para vezes, inverte a segunda fração. Eu posso aqui, ó, pessoal, simplificar o 5 com o 5, tá certo? Então, daí o que vai sobrar? Vai sobrar 3 vezes 1, 3. 1 vezes 4, 4. Negativo, se você quiser verificar lá no círculo da tangente, olha lá, a tangente no segundo quadrante, ela é negativa. Então, tá aí, tangente de x menos 3/4. Dá uma olhadinha agora como é que a gente calcula a cotangente de x. A cotangente de x é o inverso da tangente de x. Então, é só você inverter a tangente, pessoal. Então, se a tangente é 3/4, a cotangente vai ser 4/3, negativo, tá certo? Então, tá aqui também a resposta da cotangente. Tudo certo? Fácil, né, pessoal? Então, fica esse exercício de exemplo, né, da utilização das relações, tá ok? Pessoal, fica de sugestão para a próxima aula o exercício 3 da página 23 e os exercícios 7.12, 7.13, 7.15, 7.17 e 18 da página 25. Qualquer dúvida, você pode me procurar pelo WhatsApp, que eu esclareço as dúvidas, tá ok? Um bom estudo, até a próxima aula.